Olá, senhores, tudo bem? Vamos lá. Divisor de corrente e tensão, né? Eletricidade básica com Gilberto Bruno. Gilberto Bruno. E não se esqueça de dar um like, se inscreva no nosso canal novo, mas estamos aí chegando, né? E Giba neles. Deixa de onda, vamos lá, vamos para o que nos interessa, gente. O divisor de tensão, se você olhar para esse circuito aqui, né? Vamos colocar aqui na forma de laser, para que a gente possa entender melhor. Nada mais é do que um circuito fechado, onde eu tenho uma ligação em série, tem uma fonte de tensão, e aqui está aparecendo dois resistores. É assim que nós aprendemos a entender o divisor de tensão, que mais adiante vamos usar em eletrônica, em circuitos de outros diversos tipos de circuito, outras matérias, né? Olha só, eu tenho essa tensão aqui em cima do R2. Se eu quero saber essa tensão, por isso que é divisor de tensão, a fonte vai ter uma parcela de tensão em cima de R1 e R2. Mas se eu quiser saber já diretamente, tendo a tensão da fonte e as outras duas resistências, então eu pego essa tensão em cima do R2, que é esse VS0 que colocamos aqui, que vai ser igual à tensão total da fonte, vezes quem? O resistor R2, aonde queremos saber a parcela da tensão que recai sobre ele, sobre a soma das duas resistências que estão ligadas em série. Então, assim que nós descobrimos a tensão diretamente em cima do resistor R2, por isso que é chamado de divisor de tensão, a parcela da tensão. E aqui, só para exemplificar, né? Então, se eu quiser o V1, vai ser R1 sobre R, a resistência equivalente, nesse caso aqui são 3 resistências, né? E a tensão da fonte total. Em VJ, então se eu tiver N resistores, nesse caso 3 resistores, vai ser o mesmo procedimento. Vou pegar R2 sobre a resistência equivalente, R3 sobre a resistência equivalente, eu acho a parcela da tensão em cima de cada resistor, ok? Vamos para um exemplo, né? O exemplo que nos foi dado aqui, ele fala o seguinte: determine a resistência do circuito divisor de tensão de modo a obter a saída em vazio, aqui ó, 18 volts, sabendo que a resistência total do circuito, então a soma desses dois resistores é de 6 kΩ, e a tensão de entrada é 24 volts. Se eu quero saber ali a tensão que passa ali, o que eu posso entender? Eu posso fazer de duas maneiras, né? Eu sei que aquela tensão Fz0, vamos fazer direto, né? É igual a quem? É igual a resistência R2 dividido pela soma das resistências que estão no circuito e multiplicado por quem? Pela tensão da fonte. Então nós temos aqui que o Vs vale 18, né? Ele colocou ali para nós que vale 18, está aqui, tá? Que vale 18. O resistor R2, que ele quer saber? Ele quer saber essa resistência, então. O resistor R2, eu quero saber, vou colocar aqui. Mas eu sei que a resistência total nada mais é do que R1 mais R2, que vale 6 kΩ. E aqui, vezes quem? Vezes a tensão da fonte, que é 24. Então, olha só, se eu pegar aqui 24 e dividir por 6, dá 4, né? Se eu passar ali, o R2 vai ser quem? Vai ser o 18 dividido por 4, certo? E o R2, então, será quantos ohms? 4 vezes 4, 16. Sobra 2, dá 1,5 quilo. Não pode esquecer do quilo-ohms, tá? A unidade é quilo. Aí fica desse jeito. Professor, não entendi aqui. O que você fez? É aqui, ó. Vamos explicar detalhadamente, senão alguém vai não entender direito, né? Aqui seria 24 vezes R2, tá? A ordem dos fatores não altera o produto, então vamos colocar lá 24 vezes R2 sobre 6. E 24 dividido por 6 vai dar o quê? 4 vezes o R2. O R2 está multiplicando com 4,
Então, o 4 passa para o outro lado, dividindo, tá? Por isso que fica aqui esse valor de 1,5. Beleza? Então, daria para fazer de outro jeito? Sim. Você já tem a resistência equivalente, né? Que o R1 e o R2 é igual a 6 kΩ. Então, o que eu poderia fazer? Determinar a corrente. Seria o quê? Se eu determinar a corrente desse circuito, vai ser a tensão dividido pela resistência equivalente, 6. Quando você pega e divide 24 por 6, dá o quê? 1,33, tem um quilo aqui embaixo, vai para cima, miliamperes. Determinamos uma corrente. A corrente passando aqui, no resistor R2, é a mesma que passa aqui. Então, é 1,33 miliamperes. O que eu posso fazer com isso? Eu vou pegar, então, o 33. Fiz errado aqui, tá? Aqui, ó, 24 dividido por 6, né? 4 miliamperes. Então, 4 miliamperes, vamos pegar aqui, eu vou ter a mesma corrente que passa aqui, nesse caso. 4 miliamperes. 4 miliamperes. Mas eu quero saber esse resistor. Então, para eu saber o resistor aqui, vai ser o quê? A tensão em cima dele, que é 18, a corrente, que é 4 mili, né? Passa para cima quilo. Vai dar esse valor ali de 1,5 quilômetros. Então, o divisor de tensão nada mais é do que uma parcela de tensão que fica em cada resistência, tá? É uma fórmula direta, desde que você tenha a tensão da fonte, né? E você consegue aplicar. E o divisor de corrente? O divisor de corrente, uma vez conhecida a corrente total do gerador de circuito em paralelo, a corrente de cada resistência é o produto da corrente total pela razão entre a resistência do outro ramo, que é a soma da resistência. Então, eu tenho um ramo aqui, né? Eu tenho que ter uma corrente total. Utilizando aqui o meu divisor de corrente, por exemplo, nesse braço 1 aqui, o que vai ser? Vai ser o resistência contrário sobre a soma da resistência vezes a corrente total que entra antes do nó aqui dos ramos. Se eu quero I2, sempre a resistência do contra. Então, vai ser R1 sobre R1 mais R2, que é a resistência equivalente do circuito, né? A soma da resistência vezes a corrente total. E nisso eu acho esses valores. Vamos lá para o jogo, então. Vamos entender aqui. E pediu para determinar as correntes I1 e I2. Eu tenho a corrente total? Tenho. Agora eu quero saber o I1 e o I2. Então, vamos lá. Quem vai ser o I1? O I1, o que ele falou para nós? Que o I1 vai ser a resistência do contra, então é 3 kg, tá? Não vou colocar o K, porque eu sei que vou somar o R1 mais o R2, que é quilo também, depois vai se anular. Qual que é a corrente que entra aqui? 4 mili. 1 mili para dar a corrente de I1. Então, se eu olhar aqui, vai dar 12, 4 vezes 3, 12 mili, dividido por quem? 3 mais 1, dá 4. Então, a corrente que passa em 1 é 3 miliampere. Se eu olhar para esse circuito aí, eu sei que entra 3 aqui, o total é 4, então vai ter que passar 1 miliampere nesse outro. Mas vamos lá entender. Então, o I2 vai ser quem? Vai ser a resistência do contra do braço, então vai ser o outro, né? 1. E a soma de 1 mais 3 vai dar 4. A tensão total, a corrente total que entra, aliás, 4 miliamperes. E isso daqui vai dar 4 vezes 1, 4, 4 dividido por 4, 1 miliamperes. Então aqui eu determinei as correntes de 1 e 2 do circuito. Legal, gente? Beleza? Entenderam aí? É simples, né? Então nós olhamos aqui que o divisor de tensão e o divisor de corrente, o divisor de tensão, o circuito está ligado em série. O divisor de corrente, nós temos aqui em paralelo. Então, quando eu determino a tensão ou determino a corrente, eu tenho que se atentar que um está em série, que eu uso o divisor de tensão, das resistências, o outro está em paralelo, que eu uso o divisor de corrente para determinar, né, as correntes em cada braço, em cada ramo. Beleza? Olha só um exemplo que deu aqui.
Cada pilha tem tensão de 1,5 volts e cada lâmpada tem resistência de 3 ohms. Ele pediu a corrente na lâmpada L3, que seria essa lâmpada aqui, né? L3. E quando a chave estiver fechada, essa chavinha aqui estiver fechada, é claro que vai estar passando corrente. E vamos ter tensão em L2 e L3. Ele pediu para determinar as tensões, a tensão em L2 e também a corrente que passa em L3. Vamos primeiro pensar, se cada pilha tem 1,5 volts e elas estão ligadas em série, então a tensão total da fonte vai ser 3 volts. Se cada lâmpada tem 3 ohms, aqui também 3 ohms, aqui também 3 ohms, o que nós observamos? Observamos que essas duas lâmpadas estão ligadas em paralelo, muito bem. E quando eu tenho a ligação em paralelo, então duas resistências iguais, né? Então eu pego e divido pelo número de resistência. Eu pego o valor da resistência e divido pelo número da resistência. E isso daqui vai dar o quê? 1,5 ohms. Então a resistência equivalente dessa parte aqui em paralelo é 1,5 ohms. E depois o circuito vai ficar em série. Se eu determinar ali, se eu fizer outro circuito, vai dar um circuito mais ou menos assim, o circuito equivalente final, tá? Para a gente não perder tempo, então, porque a gente já viu a associação de resistores, tá? Então dá 3 mais 1,5, 4,5 ohms. Então o meu circuito equivalente final seria esse circuito aqui. Agora, para eu determinar a corrente aqui, desse circuito equivalente, vai ser o que? A tensão dividido pela resistência equivalente final do circuito aqui montado. Isso vai me dar uma corrente de 0,67 amperes. Então, aqui a corrente que passa, olha, voltando para esse circuito inicial, é 0,67 amperes. Tá? Chegando nesse ponto aqui, essa corrente vai subdividir. Mas olha só, vamos pegar esse trecho aqui e colocar aquela resistência equivalente. Presta atenção que a gente vai fazer o seguinte. A resistência equivalente é 1,5 ohms, tá? A corrente que vai entrar aqui na resistência, no desenho equivalente, vai ser 0,67. Se eu pegar aqui esse 0,67 e multiplicar pela essa resistência equivalente, eu vou achar a tensão desses braços, que são em paralelo, as tensões são iguais. Por isso que nós vamos fazer essa manobra aqui, né, do exercício. Se eu multiplicar, então, a minha tensão aqui, 1,5 vezes 0,67, eu vou ter uma tensão aproximada de quantos? Eu vou ter uma tensão de 1 volts aproximado, será? 1,5 vezes 0,67, tá? É 1,01, mas vamos aproximar. Tá. Tá 1,01 para ser mais exato, mas 1 volt seria melhor, já que nós estamos aprendendo. Então, olha só, eu vou ter a tensão de 1 volts nesse circuito. Esse circuito equivalente. Esse circuito equivalente nada mais é do que o quê? Vamos colocar aqui o nó, que é esse nó, tá? Vamos transportar para cá. Aqui vai ter uma resistência 3 ohms, aqui tem a chave, né, mas ela está fechada, tá? E aqui vou ter outra resistência 3 ohms. Beleza? Só que aqui nós descobrimos que essas tensões em cima aqui seria de 1 volts, porque estão em paralelo, né? 1 volts, tá? Então aqui vai ter 1 volts e aqui também vai ter 1 volts. Vamos lá, vamos pensar. A corrente vai entrar nesse nó aqui e vai dividir esses dois ramos, só que vai dividir por igual. Por quê? Porque as resistências são iguais a 3 ohms, né? Então eu vou ter 0,67, se vai dividir por igual, 0,67. Então eu vou ter uma resistência aproximadamente 0,33, 34 para cada braço. Ah, você divide certinho aí para a gente poder entender. Vamos colocar 0,33 amperes. Então, nesse braço passa, e aí nós cobrimos a corrente da lâmpada L3, é 0,33,
e as tensões são iguais em L2 e em L3, porque as resistências dessas lâmpadas são iguais também e estão ligadas em paralelo, terão as mesmas tensões. Tranquilo então, gente? Essa aula de hoje, divisor de tensão e divisor de corrente, é bem simples. Entendendo, você vai muito mais além. Vamos lapidando esse diamante, valeu? E até a próxima, gente. Vamos lá. Obrigado por estar aí.